Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje fizemos uma live um pouco diferente, sábado à tarde. Vamos ver qual vai ser a audiência dessa live no sábado. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Fizemos essa live, marcamos para sábado, mas se o áudio estiver um pouco ruim, talvez o vizinho aqui pode estar cortando grama, alguma coisa assim. Acontece, né? Coisas que acontecem ao vivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marielle Dombrowski. E o tema de hoje é justamente por que eu devo entender de custos. Então, eu vejo que talvez muitas pessoas não têm esse entendimento do porquê que realmente é importante entender de custos. Então, assim, eu vou estar passando alguns exemplos que eu acabei vivenciando aí na trajetória, que eu percebi tanto de construtoras, de engenheiros, então, justamente para poder aí ajudar vocês, certo? Então, eu vou comentar, na verdade, por que custos é importante tanto para empreendedor, tanto para engenheiro, tanto para arquiteto, mostrar o porquê que é realmente importante entender de custos, certo? Vocês acham que custos é importante ou não? Digam para mim, é importante ou não? Eu tô aqui para quebrar esse paradigma, né, que algumas pessoas acham que talvez não é tão importante. Então, eu vou estar passando para vocês essa conscientização, certo? Então, assim, inclusive, eu já recebi várias mensagens perguntando assim: ah, Marielle, mas como que eu coloco na cabeça do engenheiro ou daquele pequeno construtor que o orçamento realmente é importante? Eu já recebi muito essa pergunta, né? Porque justamente algumas pessoas não têm essa mentalidade. Então, assim, por mais que você não seja um especialista de custos, você tem que entender de custos. Eu vou fazer até uma analogia aqui, né, com o projeto estrutural. Então, por exemplo, se você, digamos, você não é um projetista estrutural, mas você tem acesso ao projeto estrutural. Então, assim, quando você tem acesso ao projeto, você tem que saber ler o projeto para executar uma obra, certo? Quando você faz a leitura do projeto estrutural. Não quer dizer que você é um especialista da área. E é a mesma coisa que acaba acontecendo para custos. Então, não quer dizer que eu preciso ser um especialista da área, mas você, na tua obra, você tem que entender pelo menos o mínimo de custo, a base do custo, o que está contemplado no orçamento, né? Como que vai ser essa minha gestão. Então, é a mesma coisa que se for comparar qualquer tipologia de projeto. Você não precisa ser um especialista, mas você tem que ter um entendimento. Vocês concordam? O que vocês me dizem? Na verdade, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, tá? Na verdade, custos, ao meu ver, ele tem um peso ainda maior. Então, assim, porque justamente você está lidando ali com finanças, você está lidando com dinheiro, né? Você está lidando com o dinheiro da tua empresa, você está lidando com o dinheiro do teu cliente, né? Você está lidando com o lucro, você está praticamente cuidando do lucro da empresa. Então, na verdade, assim, tem um papel muito importante, certo? E quando a gente constrói, na verdade, a gente acaba tendo duas finalidades. Quando a gente constrói, quando a gente faz aí, né, no ramo da construção civil, que é justamente a gente entregar um sonho, né, entregar um sonho do cliente, né, que a gente está entregando, por exemplo, uma casa, um apartamento, então, a gente tem, né, essa finalidade de acabar construindo um sonho e a gente tem a finalidade também de ganhar dinheiro, que é justamente essa questão. Então, por isso que é tão importante, vocês concordam? E quando a gente fecha uma obra, pode ser que se você não fechou essa obra com um valor realmente que seja exequível, pode ser, na verdade, que o teu dinheiro ali já esteja comprometido antes mesmo de você iniciar uma obra, se você não conhecer de custos. Né? Então, assim, é a mesma coisa que eu estiver comprando um prejuízo, né? E que pessoa ou empresa quer comprar um prejuízo? Ninguém, né? Vou contar até uma história aqui para vocês, um pouco da minha experiência, tá?
eu já acabei analisando muitos orçamentos. Então, minha especialidade é o orçamento executivo mesmo. E quando eu recebia esses orçamentos, eu ficava responsável por analisar os orçamentos dessas construtoras, certo? Que executavam esses projetos, essas obras. E o que acontecia? A gente tinha um orçamento executivo, a gente tinha um acompanhamento dos insumos, de tudo que era utilizado em obra, a gente já tinha um padrão de execução, a gente já tinha as coisas tudo muito bem definidas. E mesmo assim, eu acabava fazendo, então, análise desses orçamentos, porque a gente, por parte de contratante, tinha esses orçamentos, e a construtora, na verdade, ela tinha que apresentar o orçamento dela também, justamente para a gente ver se realmente batia, se estava tudo certo para fazer o fechamento do contrato, então, da obra, né? E o que acontecia? Acontecia que muitas vezes eu acabava pegando empreendimentos, contrato, né, dessas construtoras e ia fazer essa avaliação e, gente, tinha muita divergência do valor que a gente já tinha certeza para o orçamento que as construtoras acabavam apresentando. Então, assim, é complicada a situação. Então, você vê que muitas construtoras não têm essa conscientização de quanto que isso pode ser prejudicial para elas mesmas. Vocês concordam? Então, assim, vamos supor que se você começa ali com uma obra com, por exemplo, 300 mil de desvio, já é 300 mil. E 300 mil, será que já cobre o teu lucro, nem o teu lucro? Como é que fica essa questão? Né? Então, assim, o que eu quero falar para vocês é que não foi uma única vez que isso aconteceu. Foram diversas construtoras, né, que querendo ganhar uma obra e, na verdade, elas estavam se prejudicando na vez de querer sair no lucro, né, desenvolver a obra, enfim. E muitas vezes elas nem sabem disso. Não sei se vocês conhecem alguma história, se vocês quiserem compartilhar aqui, vocês podem compartilhar também, porque isso é muito comum realmente, é uma parte deficiente que a gente tem na área da construção civil. Se vocês tiverem alguma história, vocês podem estar até comentando aqui, certo? Então, assim, o que eu ouso dizer aqui para vocês? Eu ouso dizer aqui para vocês que empreendedores, engenheiros, arquitetos, na vez de eles estarem crescendo no mercado, eles, na verdade, vão estar se afundando por não conhecer de custos. Justamente que na vez de ser uma oportunidade, né, para a construtora estar crescendo, pode ser aí uma obra que te leve a prejuízo, que na verdade você vai estar pagando para trabalhar. Então, assim, eu tenho essa vivência e, na verdade, eu queria compartilhar isso com vocês para entrar essa consciência na cabeça das pessoas, certo? Então, assim, eu como responsável, eu tinha esses valores, né? Eu analisava muito esses orçamentos e tinha contato direto com diversas construtoras. E a maioria não sabia o que estava fazendo. A maioria não sabia o que estava fazendo. Como fazer um orçamento executivo sem os projetos executivos? Também aí é uma questão. Bem colocado, Vanessa, aí também é uma questão, né? Então, assim, a construtora tem que estar ligada em tudo, na verdade, né? Questão de contrato, o que está no contrato, para ela não acabar se metendo aí numa furada, digamos assim, né? Muitas vezes a gente consegue estimar um ou outro projeto se não tiver, né? Mas tem que ter um controle disso dos projetos que foram orçados, né? Para quando acontecer a alteração de projetos, eu ter como solicitar um aditivo daquilo, eu ter provas daquilo, né? Isso é interessante colocar já no contrato também. Então, é um ponto muito importante aí para as construtoras. E, inclusive, eu acabei até publicando aí, não sei se foi ontem ou se foi hoje, que foi feito um estudo, né? Que foram feito um estudo com as construtoras e o que apontou? Que entre o orçado e o real executado chegava um desvio médio aí de 21%, quase 22%. Então, pensa só se esse é um estudo que mostra que já aponta um desvio de 22%. E 22%, às vezes, não é nem o BDI. O BDI, que na verdade a gente tem um monte de custos dentro do BDI.
Então, olha só essa pesquisa, acaba relatando que tem 22% de diferença entre o orçado e o realizado de uma obra. Então, assim, é um estudo que foi realizado não foi com uma ou outra construtora, foram com várias construtoras. Então, assim, por isso que a minha missão aqui, que eu resolvi vir na internet, é justamente para auxiliar essas pessoas a realmente não perderem dinheiro em contrato, vocês saberem orçar, saberem dominar os custos e como reduzir esses custos, certo? Então, assim, a minha missão aqui é justamente ajudar as pessoas a não perderem dinheiro, a não quebrarem por falta de informação, né? Então, acreditem, eu venci muita crença de estar aqui falando com vocês, marcando live, então nem se fala. Então, assim, eu tive que quebrar muita crença para vir aqui poder ajudar essas pessoas, certo? Então, assim, o que eu queria falar para vocês? Que, na verdade, também não é só a questão de entender de custos. Por que não é só a questão de entender, Marielle? Vocês podem perguntar assim. Porque, assim, você entender de custos, beleza, você trabalha na obra, você está como um gestor. E como que as pessoas acabam, abaixo de você, acabam se espelhando, né? Sempre acabam se espelhando no gestor. Então, assim, além de você entender, dominar, você tem que também fazer com que as pessoas que trabalhem com vocês tenham essa conscientização do custo da obra. Então, por exemplo, assim, acho que a gente fez uma live e que a gente acabou comentando lá justamente quanto que era o impacto de uma luva. Vocês lembram quanto que era? Vamos ver aqui quem assistiu a live. Outra live que a gente fez aí, que a gente tinha comentado justamente quanto que era o impacto se um funcionário consumisse uma luva por dia em 10 obras, qual que seria o custo disso em um ano, se você não tiver um controle e essa conscientização. Olá, Samantha! Samantha está aqui na nossa live. E acabaram respondendo aí, isso mesmo, 14.040. Então, olha só o quanto uma luva, né, acaba influenciando. E isso a gente está falando de uma simples luva. Imagine se fosse um desperdício de concreto, um desperdício de cerâmica, um desperdício de argamassa, né? Então, assim, além, na verdade, de você entender, você tem que ter essa parte de conscientização, justamente porque as pessoas vão estar se espelhando em quem está tomando o rumo ali da obra, se é o arquiteto, se é o engenheiro civil, né? Vocês concordam? Então, assim, a resultante lá no final, na verdade, não é só de uma ou outra pessoa, é da equipe como um todo. Então, também tem que ter essa conscientização, na verdade, não só de um ou de outro, essa conscientização tem que ser de todos que estão envolvidos aí no processo, na execução da obra. Então, assim, as pessoas acabam se espelhando, né? Então, é um ponto de atenção aí para vocês que acabam trabalhando em obra, as pessoas estão se espelhando em você, então cuidem bem dos custos, cuidem das finanças. Eu vou estar falando aqui para vocês não só de construtoras, mas também de pessoas que acabam trabalhando por contratos por administração, que muitos podem pensar assim, contrato por administração, na verdade, o problema é do cliente, se ele tiver um reajuste de preço ou se a obra ficar mais cara. O problema é do cliente. Minha taxa aqui é de administração. Tem muitos profissionais que acabam pensando aqui. Pensando dessa maneira. Então, também eu vou acabar quebrando essa crença aqui, tá? Acabar quebrando essa crença. Então, assim, a gente falou aqui sobre o risco, né, que você tem sobre não saber de custos. Mas também tem a questão de você ser mais competitivo no mercado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Quando você, por exemplo, for comprar qualquer coisa, a gente sempre acaba, né, fazendo aquela regrinha das 3 cotações. E vocês acham que para a construção de uma casa, para a construção de um prédio, é diferente? O que vocês acham? Vocês acham que o projeto passa por outras construtoras, né? Então, assim, claro que também tem a avaliação do nome, né, da empresa, se a empresa, né, é íntegra, né, tem toda aquela questão também de a empresa ter um nome, mas também conta muito o orçamento que você acaba apresentando. Então, vamos supor aqui para casas, né, a gente vai construir uma casa, a gente tem um projeto, e essa casa, então, a gente manda o projeto dessa casa para um construtor pequeno, a gente manda para um empreiteiro, e a gente manda também para um engenheiro com uma equipe. E aí, o
quem será que vai ganhar a obra, né? Na verdade, assim, é o orçamento que for mais competitivo, né? Porque o cliente ele vai pensar no dinheiro dele. Então, assim, como que você vai ter um orçamento mais competitivo se você está chutando valores ou se você está usando referências erradas? Então, assim, fica complicada a situação. Vocês não concordam? Vão comentando as experiências aí de vocês. Então, assim, quando você pensa ali justamente que pode ter uma outra proposta com um valor menor, no caso, você calculou exatamente quanto será gasto naquela obra. Você baixaria o valor do seu preço para ganhar a obra? Vocês baixariam o preço para ganhar a obra ou não? Então, assim, também tem essa questão que você tem que ter um limite de negociação. E eu te pergunto, você sabe qual que é o teu limite de negociação? Talvez muitas empresas, na verdade, nem sabem isso, né? Ó, Vanessa comentou aqui. Estudei que essas 3 cotações não nos exime de cotações viciadas. Também, verdade, concordo. Respondendo aqui, depende da margem de lucro. Se tivesse dentro da minha margem, sim. Então, muitas empresas não sabem nem qual que é essa margem de negociação, né? Vocês já calcularam quanto que é o custo fixo de vocês? Como que você vai dar o desconto em uma obra de gastos que já estão comprometidos? Não tem como você dar um desconto do que já está comprometido. Você tem que dar o desconto realmente do teu lucro. E se aparecer, por exemplo, mas o meu concorrente fez um valor bem mais abaixo do que o meu. Na verdade, você estará se livrando se você, digamos assim, se a construtora concorrente quer fazer um valor mais abaixo, deixa para a construtora concorrente. Por quê? Se você calculou, se você tem exatamente o custo da tua obra, você sabe que você não consegue fazer abaixo daquilo, então por que eu vou querer construir uma obra que vai me dar prejuízo? Então, assim, tem aquele ditado, né, que é difícil dizer não, mas você tem que saber dizer não para as coisas certas, né, que é justamente para as obras que não vão te dar um retorno, que só vão te dar dor de cabeça, que você vai chegar, se no final você está pagando para trabalhar. E isso acontece muito, só que as pessoas talvez não tenham essa visibilidade, porque elas não chegam a calcular realmente. Vocês concordam? Então, assim, tem essa questão de margem de lucro, né? Que a gente acabou falando aqui. E assim, quando você conhece de orçamento, da tua margem de lucro, de quanto que você pode chegar numa negociação, na verdade, quando você domina aí essa questão, você acaba se saindo na frente. Ou você fechará mais obras, você vai ter um valor assertivo, você vai ter obras mais lucrativas, ou então você vai estar se livrando de uma obra que não irá valer a pena ser executada, porque você tem certeza daquilo. Então, quando você tem certeza, quando você conhece custos, você acaba reduzindo o teu risco, porque você não vai querer entrar na jogada de pegar uma obra que acaba saindo aí com um valor inexequível, né? Cair em orçamentos inexequíveis. Estamos juntos, Vanessa. Tem muitas questões do mercado aí que também acabam prejudicando, né? Mas é vivendo e aprendendo, é assim mesmo. E compartilhando para os outros não errarem, né? Vocês concordam? Por isso que estamos aqui. Então, assim, e por que isso não é tão falado no mercado, né? Justamente porque o pessoal só pensa em obra, obra, obra. Essa é a realidade. O pessoal só pensa em obra. E tem uma outra oportunidade, às vezes, que bem melhor, que não tem tanta concorrência, mas as pessoas não têm conhecimento disso. Então, pessoas, agora falando não de empresas, mas de pessoas que atuam nessa área, às vezes as pessoas não têm conhecimento que tem uma demanda, digamos, de profissionais da área, só que não tem tanta concorrência e acaba ganhando também super bem, como se fosse uma pessoa que trabalhasse em obra. Então, às vezes as pessoas também não têm conhecimento disso. E o que eu queria falar para vocês aqui, que eu trabalhava numa empresa e que as pessoas que trabalhavam comigo, que acabavam entendendo de custos, dominando essa área realmente das obras, aconteciam 2 coisas. Ou elas subiam de cargo, que aconteceu, ou também elas conseguiam vagas melhores em outras empresas.
E será que isso é mera coincidência? Ou são pessoas que são reconhecidas no mercado mesmo? Então, assim, entender de custos é muito bom, gente. É muito bom, só tem benefícios, né? Comentaram aqui, às vezes até mais. Sim, às vezes até mais. Vai ver quanto que é um salário hoje médio de um engenheiro de custos. Vocês já pararam para pesquisar? Acho que isso é um post aí que dá para eu fazer. Então, assim, e as pessoas às vezes não têm essa visão justamente porque a gente só foi designado a obra na faculdade, obra, e a gente não vê as outras oportunidades que tem por aí, certo? E assim, muitas vezes as pessoas que não colocam na ponta do lápis ali quanto vai gastar realmente, as pessoas que não colocam. Opa, deu uma mensagenzinha aqui. As pessoas que não colocam na ponta do lápis quanto vai gastar, gente, tá na cara que quem acaba saindo na frente é quem coloca na ponta do lápis, é quem domina. Tá na cara de vocês isso, tá na cara. E assim, eu vou até falar para vocês aqui que, na verdade, assim, quem ganha dinheiro é quem sabe controlar o dinheiro da sua obra, realmente, da sua empresa. Isso só tem benefícios, né? A gente pode fazer uma outra live só com benefícios, ganhar sobre economia, enfim, mas acho que não é o intuito aqui. Mas o que eu queria falar para vocês? Eu queria que vocês pegassem, vocês lembrassem agora de uma construtora que vocês admiram. Ou se você não é uma empresa, um engenheiro que você admira. Ou um arquiteto que você admira. Lembra aí de uma pessoa que você admira, certo? E provavelmente essa pessoa que você admira, que você lembrou aí, provavelmente ela é bem vista no mercado, certo? E ela com certeza deve fechar bons negócios, porque você admira ela, não é? Tô certo ou tô enganado? Então, assim, fala em empresa, mas você pode acabar pensando em pessoas. Então, assim, eu vou falar a dica aqui para vocês, que é o seguinte: você visualizar onde você quer chegar. Então, por exemplo, qual empresa você admira hoje? Qual concorrente que você admira? Muitos falam que a gente tem que modelar pessoas, né? Sim, a gente acaba modelando pessoas que a gente admira para chegar naquele patamar daquele engenheiro que a gente admira. Mas a gente também tem que acabar modelando processos, acabar modelando justamente construtoras, né? Então, assim, se você quer ser como aquela construtora, qual é o processo que a construtora acaba seguindo que você, a tua empresa, não acaba seguindo? Ou você, engenheiro, não acaba seguindo aquele processo para chegar num patamar a mais? Então, assim, a gente tem que acabar modelando os grandes. E como que os grandes trabalham? Vocês acham que os grandes cuidam do dinheiro ou não? Vocês acham que os grandes sabem fechar obras ou não? Então, assim, só tem benefícios, não tem? E é incrível, assim, gente, essa sacada, porque é importantíssimo e as outras pessoas não conseguem ver isso, né? Comentaram aqui, buscar o que eles fazem de melhor, justamente. Então, é justamente ver o que eles fazem de melhor, como que é a gestão de custos dessas empresas. Então, são coisas que a gente acaba modelando. Tem várias construtoras grandes no mercado que eu já fiz pesquisa de como que era esse gerenciamento, justamente para melhorar aquilo que eu sabia que eu estaria fazendo. Então, eu acabava modelando, né? Então, assim, tivemos uma live aí na semana passada, para comentar com vocês agora, onde uma construtora participou de uma conversa, e assim como ele, na verdade, o representante da construtora, que acabou entrando na live participando, eu tô falando dele porque vocês têm prova aí na mão de vocês, tá? Se vocês entrarem aí no Instagram, vocês procurarem lá, foi uma live com o perfil da engenharia construtiva. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão achar isso. E o que esse cara acabou falando, né? No caso, o Rafael. Ele falou que, cara, o mais importante é você saber dominar custos e você falar não quando você tem que falar não. Então, você analisar. Então, o cara, mesmo com uma construtora super grande, ele analisa realmente para ver se não tem algo errado, porque ele sabe que aquilo ali é o negócio dele, é o dinheiro dele, é as finanças dele. Então, assim, é melhor você calcular e perder um tempo calculando e você recusar uma obra,
porque você sabe que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Então, é melhor você parar, calcular e recusar se for necessário. Então, muita gente acaba fazendo serviço e não evolui. Por que não acaba evoluindo, não acaba progredindo? Justamente porque não tem esse controle realmente do que a obra está dando de lucro, né? Então, assim, o empreendedor também precisa entender de custos, porque justamente quando ele faz, por exemplo, o orçamento de uma obra, de 2, 3, vamos supor que ele tenha 5 obras aqui. E se ele faz o orçamento das 5 obras e ele sabe mais ou menos quanto que é o custo do escritório dele, é um negócio dele para ver se realmente vai ser viável ou não. Então, ele também tem que ter uma noção de custos. Vocês concordam? Então, assim, vocês estão acompanhando? Manda um joinha aí. Já compartilha essa live também com outras pessoas que precisam ouvir essas verdades. O que eu acabo vendo também no mercado é o seguinte, é que muitas pessoas não acabam evoluindo no mercado porque usam uma verba de uma obra em outra obra. Então, assim, você não tem o controle de custo de uma obra porque você está tirando verba de uma, usando na outra, né? Acaba vivendo apertado, não tem controle, não tem uma meta de custo, e daí como é que faz? E é onde que fica o lucro no final? Não tem nem como ver se ficou com lucro, que a verba de uma já foi para outra e só vai levando, pagando conta, né? Então, olha só que complicado a situação. Então, por isso que é importante entender. Vocês concordam? E o que eu queria, então, deixar aqui para vocês é realmente você seguir os passos dos grandes, o que os grandes fazem de diferente que você, por exemplo, pode estar pecando, deixando falhar, tá? E assim, o que eu queria quebrar a crença aqui também, porque alguns engenheiros podem estar falando assim: meu contrato é por administração. Então, se meu contrato é por administração, o problema não é do cliente quando o valor da obra sair do esperado. Então, o problema é do cliente, o reajuste vai ser dele, ele vai acabar pagando mais. Mas será mesmo que, tipo, você não precisa entender nem um pouco de custos? Olha só, pense que um engenheiro por administração vai cobrar a taxa dele lá, então esse é o meu valor, né, para fazer a obra. Esse é a minha taxa de gerenciamento, né? E vamos supor que tem um outro cara também que está na jogada e ele fala assim, não, eu faço por gerenciamento, mas assim, eu dei uma olhada no teu projeto, acho que dava para sentar com um arquiteto, não sei se você já viu o valor da tua obra, mas a gente poderia diminuir o valor da tua obra. Então, por exemplo, talvez a gente fazer esse telhado aqui, por exemplo, lá de, sei lá, 8 águas, vamos supor aqui, a gente poderia fazer um telhado embutido, onde que a gente ia gastar um pouco menos com a cobertura. Ah, eu vi que aqui na tua frente da tua casa está inteira em gradil, mas será que a gente não faz uma fachada ali em alvenaria com algum acabamento, talvez fique mais em conta. Então, assim, olha só a diferença que tem um profissional que ele acaba entendendo de custos, que ele tem a agregar ao cliente, justamente reduzindo custos, dando algumas ideias, porque o cliente ele não vai saber o que é melhor para ele, né? Então, assim, são coisas que acabam alinhando, que é tanto um engenheiro pode estar ajudando, quanto um arquiteto na hora de você apresentar, fazer um projeto, você pegar e passar ali mais ou menos, ó, eu acho que dá para a gente fazer assim, que vai ficar um pouco mais barato. E assim você vai enxugando alguns itens. Então, por isso que é importante. Então, assim, o engenheiro que trabalha com a administração, ele também tem que entender pelo menos um mínimo de custos, um mínimo. Então, assim, não é problema do cliente. Ele está vendendo o seu serviço, né? E eu escolheria com certeza a pessoa que iria me falar, não, vamos fazer isso que é mais barato e analisar, pode ser, vai que eu acho até mais bonito, né? Então, olha só. Então, tem essa diferença. E aí, vocês podem perguntar assim também, Marielle, mas daí eu vou ter um trabalho a mais para fazer um orçamento, né? Eu terei que tirar mais tempo, nem tenho tempo, eu vou ter que tirar um tempo aí para fazer um orçamento de uma obra. Vocês podem estar falando isso. Então, assim, vamos supor que aqui a gente esteja falando de uma casa, né? Que a gente está no exemplo de uma casa. Então, quanto vale para você uma semana a mais de trabalho e você ter certeza que você vai pegar uma obra e que pelo menos ela vai te dar lucro, do que você passar às pressas um valor que tem que passar, que a gente é tudo na correria doida e não é esse valor, dá para fazer assim,
e você, na verdade, assim, você pegar algo que não é tão preciso, que vai te dar prejuízo. Então, às vezes, olha só um insight que eu tive agora, em cima da hora aqui. É justamente, por exemplo, é uma tomada de decisão que você pode postergar uma semana, que pode te levar ao prejuízo ou pode te levar ao sucesso. Então, olha só, uma semana vai fazer diferença para você? Então, quanto que isso pode te agregar, né? Você ter realmente a certeza que vai ter lucro na tua obra. Então, é uma coisa para vocês pensarem. Então, assim, o que eu deixo de dica aqui para vocês, gente, não fujam dos custos, não fujam de cuidar do seu dinheiro. Isso é uma prática que a gente tem que ter para a vida, para o trabalho, entendeu? Saber cuidar de custos é uma habilidade diferenciada, porque justamente a gente sabe que é uma deficiência que tem no mercado. Então, se você tem essa habilidade, com certeza você vai estar na frente de muitos profissionais que não têm essa habilidade, essa visibilidade também dos preços de métodos executivos, quando você acaba comparando, né? Vamos fazer desse jeito que você vai economizar tanto. Então, acaba agregando muito na parte profissional. Isso tanto na pessoal, né? A gente também tem que saber cuidar dos custos, né? Dos gastos. Então, assim, o que eu deixo de jeito, assim, de certo, de vocês começarem a conscientizar isso, tanto você, profissional, e tanto conscientizar aí a equipe de vocês, é justamente comece a quantificar tudo na ponta do lápis. Comece a quantificar as coisas, comece a colocar ali para ver realmente se é o que dizem, né? Conheça métodos executivos diferentes. Então, isso é muito importante. Acho que a construção civil no Brasil, ela é muito arcaica e ela quer sempre seguir uma linha. Ela sempre quer seguir, por exemplo, na alvenaria, na estrutura tem que ser isso, sempre aquele padrão. Mas visivelmente, se for o mesmo aspecto, será que realmente não tem outra metodologia que você consiga reduzir os seus custos na tua obra? Então, isso é um ponto positivo aí para vocês, né? Saber analisar se realmente se um orçamento, se ele é viável ou não, justamente para você não entrar nessa questão de ficar sofrendo meses por uma obra que possa te dar prejuízo. E também saber calcular o teu custo fixo. Muitas empresas não sabem nem qual que é o custo fixo. Então, já começa por aí. Como é que você vai calcular? Como é que você vai passar um BDI se você não sabe nem quanto que é o teu custo fixo, por exemplo, do teu escritório, da tua construtora, da tua matriz? Você tem vários custos ali a contabilizar. Então, realmente tem que colocar isso na ponta do lápis, certo? E o que eu falo para vocês aqui, que eu deixei de dica também, várias dicas, mas modele os grandes se você quer ser grande. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Então, assim, tanto pessoas como modelos de gestão, construtoras, o que essas pessoas têm de diferente? Então, acho que se vocês irem nessa linha, vocês vão começar a abrir um pouco mais, assim, a visão de outros métodos executivos, de como fazer o controle, e ver que isso não é um bicho de 7 cabeças. E o que eu digo aqui para vocês também é que quanto antes você começar com isso, melhor. E por que eu digo quanto antes começar melhor? Porque justamente é uma habilidade ali que você vai adaptando. E assim, o que eu digo para vocês que nem tudo que é desconhecido para você é um caminho difícil. Às vezes a gente tem isso em mente de que, por exemplo, eu não conheço isso daqui, deve ser complicado, já vi que tem uns números ali, tem que fazer isso, aquilo, não, é difícil, nem vou fazer. Meu, tu viu o benefício que tem por trás disso? Então, fica a dica aí para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o assunto, vocês podem estar mandando aqui, certo? Então, são esses os conhecimentos que eu gostaria de passar para vocês, as vivências justamente de que ocorre no mercado, que acontece com as construtoras, e que, assim, a mentalidade para você se tornar um grande vem de pequenos passos. A mentalidade de você se tornar um grande vem de pequenos passos. E quais são esses pequenos passos? Eu não falo aqui tanto só de custos, mas de qualquer área que você, às vezes, vê que você está falhando. Então, é justamente conheça, modele pessoas, modele gestões de construtoras que realmente vocês vão acabar evoluindo. E vocês vão ver
que as empresas que começaram pequenas e se tornaram grandes, como que elas começaram? Elas começaram com o controle justamente do custo, do administrativo, né? Perguntaram aqui, qual o horário da imersão? Já vou falar da imersão, então. Então, assim, pessoal, eu vou fazer um evento fechado, que é a imersão custos de obras, que é justamente para as pessoas que estão comprometidas em entender mais de custos, entender como funciona. Então, esse evento é fechado justamente para as pessoas que estão comprometidas em aprender. Lá, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar o jeito errado que as pessoas acabam fazendo e o jeito certo, que são dicas aí para vocês prestarem atenção, que eu acho que vocês vão entrar de um jeito e vão sair com outro pensamento, com uma outra linha, uma outra conscientização. Então, assim, inicia às 20 horas, perguntaram aqui, né? Mas vai até que horas? Em torno das 20 às 21 horas. Então, em torno de 1 hora por dia ali, mas vai ser um assunto mais denso, mais, né? Digamos, mostrando para vocês mais a fundo, né? Então, justamente são para as pessoas que estão interessadas. E quem quiser entrar nessa imersão, é só ir no link que está na minha bio e se cadastrar. Ela é 100% online, ela é 100% gratuita. Vocês podem perguntar, Marielle, serve para construtor? Serve. Serve para empreiteiro? Serve. Serve para arquiteto? Serve. Serve para engenheiro? Serve. Então, assim, é questão de custos. Então, tá. Então, serve para todos os profissionais da área que justamente querem ter essa evolução, justamente para prestar mais atenção, ver realmente se o que você está fazendo está sendo certo ou não. Certo, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Tem alguma história que vocês queiram aí compartilhar? Acabei compartilhando algumas aí que eu já vivenciei. Nenhuma pergunta? Nenhuma história? Colocaram aqui, dá uma dica de livro para gestão de obras. Então, eu tenho um livro para indicar, mais da questão que eu sou especialista, de orçamento de obras, né? De controle ali. E eu acompanho muito o Aldo Doria, então ele tem livros também de gestão, mais específico de gestão como completo, né? Gestão de projetos de obras também, de planejamento, enfim. Então, é um autor que eu gosto muito. Certo, pessoal? Deixa aqui meu muito obrigada às pessoas que compareceram nessa live. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar direct aí que eu posso estar ajudando vocês. Deixa aqui meu muito obrigada. Obrigada por estarem nesse sábado aqui comigo. Foi muito legal. E anunciarei aí a próxima live. Obrigada, pessoal. Até a próxima.